Voltamos ao vivo com o nosso programa Hora do Povo nesta terça-feira, hoje, Direito Trabalhista, com a doutora Fernanda Kratzer, nossa advogada, nos auxiliando aqui nas nossas, com os nossos telespectadores, né? Vamos aqui na participação do nosso telespectador na tela do programa A Hora do Povo. Vamos ver quem está lá. Pamela, obrigado pela sua companhia. Bom dia, doutora. Saí do meu antigo emprego porque consegui um melhor, mas naquele o plano de saúde era bom. Pedi para continuar com o plano, mas cancelaram mesmo assim. Posso fazer alguma coisa em relação a isso, doutora? A questão de plano de saúde, quando é fornecido pela empresa, ela tem algumas regras específicas ali em lei própria da Agência Nacional de Saúde. O que acontece é que se a empresa fazia o pagamento desse plano de saúde, a empresa pode sim cancelar o plano de saúde. Porém, se havia um pagamento também pelo empregado, ele pode optar por permanecer no plano, porém ele não é de forma indeterminada por tempo indeterminado. A lei, ela estipula que esse funcionário ele pode permanecer no plano de saúde por 1/3 do período em que ele trabalhou. Então, se trabalhou por 9 meses nessa empresa, ele vai ter direito a permanecer nesse plano de saúde por mais 3 meses. Então, ele vai ter, a partir do momento da saída dele da empresa, se ele fazia o pagamento desse plano de saúde, era descontado em folha, a empresa ela deve informar esse funcionário do seu direito e dar o prazo de 30 dias para que ele opte por permanecer ou sair desse plano de saúde. Mas nem todos os casos esse funcionário vai ter direito a permanecer. Então, nesse caso da Pamela, ela vai ter que verificar com a empresa se ela tem esse direito e se ela tiver, ela pode sim requerer que permaneça pelo prazo que a lei determina ali para ela. Perfeito, doutora. Tem uma pergunta do nosso telespectador que mandaram, né? Nesse momento, vamos lá então, vamos atender, claro, aqui, ó. Olá, doutora, bom dia. Eu estou doente com suspeita de dengue. Fui na UPA e pedi um atestado e não me deram. E só me deram uma declaração. Essa declaração vale, doutora? Porque tem empresas que aceitam, outras não, né? Ela está pedindo o que ela pode fazer a respeito disso, doutora. A declaração, ela tem validade para declarar que você, naquele momento, esteve buscando ali atendimento médico. Daí, aquele período da declaração, vamos supor que esteve na UPA ali às 10 horas da manhã do dia de hoje, esse período em que você esteve na UPA, você vai ter essas horas abonadas. O atestado, ele serve já para determinar quantos dias você deve ficar afastado do seu trabalho. Se o médico não forneceu o atestado médico, não vai haver abono de faltas por dias. E a declaração ela vai poder abonar, então, somente aquelas horas. Vai ter que verificar se realmente é caso de afastamento, não tem condições de trabalhar, vai ter que buscar ali um novo atendimento médico para buscar esse atestado médico que vai determinar os dias de afastamento, mas neste caso a empresa ela vai ser obrigada a abonar essas horas, mas não o dia completo nem outros dias além desse. Perfeito, doutora. Está muito bem explicado. Vamos aqui, tem participação do nosso telespectador. Bom dia, doutora. Estava trabalhando há mais de um mês em um restaurante. Na semana passada, assinei o meu contrato de experiência e assinaram também a minha carteira. Essa semana descobri que estou grávida e pedi para sair, mas eles informaram que vou ter que pagar multa por isso, doutora. Mas acho injusto. O que eu posso fazer, doutora? Nesse caso tem que verificar, porque ali ela fala que já trabalhava um mês antes de ter a carteira assinada. Então, neste caso, este contrato de experiência ele é inválido, porque o contrato de experiência ele tem que ser assinado a partir do primeiro dia de prestação de serviço, que já aconteceu há mais de um mês. Então, o que vai ter que fazer é buscar na justiça o reconhecimento desse um mês trabalhado com a invalidação desse contrato de experiência, porque se o contrato de experiência fosse válido, poderia sim haver essa aplicação da multa, que equivale a 50% dos dias que faltam ali para finalizar esse contrato. É importante também ressaltar que ela estando grávida, ela tem direito à estabilidade, logicamente que nesse caso ela pediu para sair, toda funcionária grávida tem direito a pedir demissão, porém, tem que haver, em muitos casos, tem que haver ali a homologação do sindicato para que essa demissão tenha validade. Então, são várias questões aí nesse contrato de trabalho que eles tem que se atentar, porque tem a questão do trabalho antes do registro, da validação desse contrato de experiência e da questão da gravidez e da estabilidade.
eu recomendaria ali buscar o auxílio de ajuda legal para verificar certinho os direitos no caso concreto. Exatamente. Sempre é bom, né, doutor, pedir o auxílio, né, de um advogado para poder esclarecer se você está passando por alguma situação, né, trabalhista. O advogado existe para isso, né, para intermediar e orientar, né, você trabalhador para você não poder aí levar prejuízo, né, nos seus acertos de conta, nas suas rescisões e tudo mais. Tem mais perguntas? Aliás, a última desse quadro, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Não assinei minha carteira, não assinei a carteira de um garçom, mas ele pediu e eu estava no seguro. Agora percebi ou recebi uma intimação, doutora. Ele não assinou a carteira do garçom, doutora. Ele recebeu uma intimação de um processo movido por ele. O que ele pode fazer nesse sentido, doutora? Está pedindo aqui, se eu não me engano, é o microempresário, né, doutora, que acabou não assinando a carteira do garçom e agora está sendo processado aí por ele. Sim, ali ele fala que o funcionário fez o pedido porque estava no seguro. O patrão, o empresário, ele não pode se negar a assinar a carteira do funcionário, independente se houve pedido desse funcionário ou não. Se o funcionário não quiser ter a carteira assinada, ele não pode trabalhar. Quem está recebendo seguro-desemprego não pode estar trabalhando. Então, nesse caso, o que acontece? Vai ter que, se já foi intimado desse processo, vai ter que responder, né? Vai ter que buscar ali o acesso a esse processo, responder a esse processo. Mas também é importante, então, notificar dentro desse processo que esse funcionário estava recebendo o seguro-desemprego, porque isso, o juiz pode determinar que isso seja averiguado, e caso realmente se confirme que durante a prestação do serviço em que ele está buscando esse reconhecimento do vínculo, ele estava recebendo seguro-desemprego, isso pode também caracterizar fraude, e esse funcionário ele pode sofrer um processo tanto para restituir esses valores que o governo pagou para ele a título de seguro-desemprego e até mesmo responder criminalmente por essa atitude. Vale a pena, né, doutora, também, né, por último agora a gente dá um toquezinho, porque isso para os empresários ou, de repente, algum patrão que não gosta de assinar a carteira do funcionário, é proibido, né, doutora? Não pode, né, contratar qualquer funcionário para qualquer tipo de função sem a assinatura da carteira de trabalho, porque ali é um resguardo de direitos trabalhistas, né, doutora? Exatamente, é uma segurança para os dois lados, tanto para o funcionário quanto para o patrão, porque também assegura que o patrão está fazendo tudo direitinho e lá na frente isso não vai vir a se voltar contra ele. Desde o primeiro dia da prestação de serviço, tem que haver assinatura de contrato. Claro que existem os casos de freelancer que trabalham ali esporadicamente, mas tem que verificar certinho se a situação daquele funcionário se encaixa nesse trabalho eventual. Fora esses casos, tem que haver assinatura de contrato e sempre que houver dúvida, sempre que houver qualquer dúvida sobre se está correta ou não aquela atitude, tanto para o trabalhador quanto para o empresário, buscar o aconselhamento legal é muito importante porque isso evita futuras dores de cabeça. Perfeito. Doutora Fernanda Kratzer, hoje nessa terça-feira. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Aguardo a senhora na próxima terça-feira ou qualquer outro dia da semana para esclarecer para os nossos telespectadores assuntos sobre direito trabalhista, doutor. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Muito bem, vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos, né, logo após, com as ocorrências policiais que movimentaram nossa cidade, a nossa região nas últimas 24 horas. É um instante só e já voltamos.